Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3 do artigo 37 e no parágrafo 2 do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, inciso 1, os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas e Judiciário e do Ministério Público. Inciso 2. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 2. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Artigo 3. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Inciso 1. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Inciso 2. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Inciso 3. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Inciso 4. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. Inciso 5. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Artigo 4. Para os efeitos desta lei, considera-se: inciso 1. Informação. Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Inciso 2. Documento. É a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Inciso 3. Informação sigilosa. É aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Inciso 4. Informação pessoal. É aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Inciso 5. Tratamento da informação. Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Inciso 6. Disponibilidade. Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Inciso 7. Autenticidade. É a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Inciso 8. Integridade. É a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Inciso 9. Primariedade. É a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Artigo 5. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.
Capítulo 2. Do acesso a informações e da sua divulgação. Artigo 6. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: inciso 1. Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Inciso 2. Proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade. E, inciso 3. Proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Artigo 7. O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, o direito de obter: inciso 1. Orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. Inciso 2. Informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. Inciso 3. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que este vínculo já tenha cessado. Inciso 4. Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Inciso 5. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Inciso 6. Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. E, inciso 7, informação relativa. A linha A implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. A linha B. Ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Parágrafo 1. O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Parágrafo 2. Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Parágrafo 3. O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. Parágrafo 4. A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no artigo 1, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares nos termos do artigo 32 desta lei. Parágrafo 5. Informado o extravio de informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Parágrafo 6. Verificada a hipótese prevista no parágrafo 5 deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem a sua alegação. Artigo 8. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. Parágrafo 1. Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo, inciso 1, registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Inciso 2, registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. Inciso 3, registros das despesas. Inciso 4, informações concernentes a procedimentos licitatórios.
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. Inciso 5. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. E, inciso 6. Respostas às perguntas mais frequentes da sociedade. Parágrafo 2. Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores, internet. Parágrafo 3. Os sítios de que trata o parágrafo 2 deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos. Inciso 1. Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Inciso 2. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e textos, de modo a facilitar a análise das informações. Inciso 3. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Inciso 4. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. Inciso 5. Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. Inciso 6. Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso. Inciso 7. Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora do sítio. E, inciso 8. Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do artigo 17 da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do artigo 9 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008. Parágrafo 4. Os municípios com população de até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, a que se refere o parágrafo 2, mantida a obrigatoriedade de divulgação em tempo real de informações relativas à execução orçamentária e financeira nos critérios e prazos previstos no artigo 73b da Lei Complementar número 105, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 9. O acesso a informações públicas será assegurado mediante: inciso 1. Criação de serviço de informações ao cidadão nos órgãos e entidades do poder público em local com condições apropriadas para: a linha A. Atender e orientar o público quanto ao acesso a informações. A linha B. Informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades. A linha C. Protocolizar. De novo. Artigo 9. Desculpa, gente, é que chegou pedido aqui. Eu trabalho com iFood, então não tem como deixar meu celular no mudo. Artigo 9. O acesso a informações públicas será assegurado mediante: inciso 1. Criação de serviço de informações ao cidadão nos órgãos e entidades do poder público em local com condições apropriadas para: a linha A. Atender e orientar o público quanto ao acesso a informações. A linha B. Informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades. A linha C. Protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. E, inciso 2. Realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação. Capítulo 3. Do procedimento de acesso à informação. Seção 1. Do pedido de acesso. Artigo 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1 desta lei por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Parágrafo 1. Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Parágrafo 2.
Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. Parágrafo 3. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Artigo 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Parágrafo 1. Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, inciso 1, comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Inciso 2, indicar as razões de fato ou de direito da recusa total ou parcial do acesso pretendido. Ou, inciso 3, comunicar que não possui a informação, indicar se for do seu conhecimento o órgão ou a entidade que a detém, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Parágrafo 2. O prazo referido no parágrafo 1 poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. Parágrafo 3. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Parágrafo 4. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo ainda ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. Parágrafo 5. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente. Parágrafo 6. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente por escrito o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação do seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. Artigo 12. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei 7115, de 29 de agosto de 83. Artigo 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia com certificação de que esta confere com o original. Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, às suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por meio que não ponha em risco a conservação do documento original. Artigo 14. É direito do requerente obter um inteiro teor de decisão de negativa de acesso por certidão ou cópia. Seção 2. Dos recursos. Artigo 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou as razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência. Parágrafo único.
O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Artigo 16. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da União, que deliberará no prazo de 5 dias se, inciso 1, o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado. Inciso 2. A decisão de negativa de acesso à informação, total ou parcialmente classificada como sigilosa, não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido o pedido de acesso ou desclassificação. Inciso 3. Os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecido nesta lei não tiverem sido observados e, inciso 4, estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta lei. Parágrafo 1. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 dias. Parágrafo 2. Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria Geral da União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta lei. Parágrafo 3. Negado o acesso à informação pela Controladoria Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações a que se refere o artigo 35. Artigo 17. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da Administração Pública Federal, poderá o requerente recorrer ao ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações previstas no artigo 35 e do disposto no artigo 16. Parágrafo 1. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo comando. Parágrafo 2. Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrasecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações prevista no artigo 35. Artigo 18. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no artigo 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento do seu pedido. Artigo 19. Parágrafo 2. Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público. Artigo 20. Aplica-se, subsidiariamente no que couber, a Lei 9784 de 29 de janeiro de 99 ao procedimento de que trata este capítulo.